parte, eu participei do curso Maravilhoso Mundo do Buttercream com a Michelle e Liliane e eu posso vos garantir que essa foi a melhor experiência que eu participei nesse vasto mundo da confeitaria. Porque, pelo simples fato da Michelle ter me ensinado muito mais do que fazer massas perfeitas, muito mais do que fazer um buttercream impecável, ela me ensinou a valorizar o meu trabalho, ela me ensinou a criar uma agenda de trabalho, ela me ensinou a ter um processo produtivo que me permite estruturar o meu trabalho de forma sempre a entregar o mesmo nível de qualidade aos meus clientes. Ela me ensinou técnicas que hoje são tendências, ela me ensinou aquilo que hoje eu chamo de pacote completo para ser uma confeiteira de sucesso. Só para vos dar um exemplo, eu saí de fazer estes bolos para fazer estes bolos. E você ainda se pergunta por que deve fazer esse investimento, que a Michelle vai te dar tudo isso que eu te falei. A Michelle vai te dar 1001 técnicas para coberturas de bolo, ela vai te ensinar as melhores massas e, sobretudo, ela vai te ensinar aquilo que hoje eu considero ser a melhor cobertura, que é o buttercream de merengue suíço. Vai por mim, alinha nessa, faz esse investimento com a Michelle. Oiê! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Masterclass do zero ao bolo perfeito de Buttercream. Eu tô muito feliz de ter você aqui, seja muito bem-vindo, viu? A gente vai passar uma semana incrível. Aqui eu vou te ensinar todo o caminho que você precisa para fazer do absoluto zero bolos altos, seguros, estruturados, decorados com Buttercream, perfeitos ali e modernos para você se destacar na confeitaria, se destacar na sua cidade, ser referência aí e aprender todo esse caminho. Então fica aqui comigo que essa semana tá incrível, cheio de conteúdo, cheio de dicas, de técnica. Então faz o seguinte, prepara o papel, a caneta, um copo de água para você se desligar aí do mundo, ficar realmente focado aqui, porque tem muito conteúdo para mim, tá bom? Eu sou Michelle Liliane, professora de cursos online, especialista em bolos de Buttercream, sou confeiteira há 12 anos já, trabalho nessa área e eu tô aqui para te ensinar tudo isso e muito mais. Eu sei que pode parecer às vezes um pouco, nossa, é bom demais para ser verdade, será realmente que eu vou aprender do zero como fazer um bolo, como montar, né, rechear e tudo mais, e realmente decorar e me destacar na confeitaria? Eu vou te falar que se você se comprometer aqui e assistir todas as aulas e colocar em prática, eu tenho certeza que você vai conseguir dar o seu primeiro passo e com certeza se destacar aí da maioria e ser um diferencial. Falando em diferencial, eu quero te deixar um depoimento de uma aluna aqui para você ver como é super possível a gente trabalhar com confeitaria e se destacar com bolos de Buttercream. Pela qual eu recomendo toda a gente a fazer parte da comunidade da Michelle e ser aluna da Michelle é porque, além de ser uma faculdade de bolos, literalmente falando, é realmente essencial para conseguirmos evoluir e inovar no nosso negócio. A Michelle tem um acompanhamento muito perto das suas alunas. Eu própria até entrei num direto com ela e ela explicou-me tintim por tintim tudo o que eu tinha de fazer e melhorar e tentar arranjar uma solução para o meu problema. Tive algumas dificuldades na espatulagem do bolo e fazer um acabamento lisinho e perfeito. Troquei imensas mensagens com a Michelle e a Michelle sempre a tentar ajudar-me, sempre a tentar arranjar soluções. Isso foi fundamental para que o meu bolo ficasse perfeito. Uma das minhas outras grandes dificuldades era as camadas perfeitas e com as técnicas que aprendemos finalmente consegui fazer camadas muito perfeitas e quase todas do mesmo tamanho. Claro que ainda não está perfeito, mas isto com o tempo vai lá. Aos poucos e poucos tenho conseguido atingir a perfeição. Claro que a experiência ajuda, aos poucos e poucos, à medida que vou fazendo bolos, vai melhorando passo a passo, não é do dia para a noite. Isto requer muito trabalho e muita dedicação e a Michelle é a prova disso, é a prova que não podemos desistir, que não podemos baixar as armas e que temos que ir à luta, que temos de tentar, cair, levantar, fazer de novo, tirar, voltar a fazer, voltar a barrar e tudo vai dar certo. Portanto, eu aconselho toda a gente a ser aluna da Michelle, não só pelos conhecimentos que adquirimos, mas também pela pessoa que nos tornamos e pelo aquilo que nós aprendemos com a essência dela. Eu adoro a Michelle e um beijo muito grande para ela. E antes de eu começar
começar a aula aqui com você, antes de eu te mostrar tudo que eu te prometi, né, anteriormente, eu quero te mostrar como que eu cheguei até aqui e por que eu tô aqui te falando tudo isso, como que eu vou te ensinar tudo isso pra você. Como eu falei, eu sou confeiteira já há 12 anos, eu sou paulista, vou completar aí 34 anos, sou casada, tenho uma filhinha aí de 9 anos e atualmente eu moro na Espanha. Mas antes de morar aqui, né, já vou completar 6 anos morando aqui. Antes de morar, eu morava em São Paulo. E desde quando eu me conheço por gente, né, desde pequena, eu sempre fiz bolos com a minha mãe em casa e tudo mais. Então, assim, eu tenho a confeitaria realmente desde pequenininha em casa. Mas eu nunca pensei que isso poderia se tornar uma profissão e tudo mais. Tanto que eu segui uma outra área totalmente diferente. Fui fazer medicina, enfermagem, essa área da saúde. Não me dei bem, saí. E aí eu decidi fazer a faculdade de gastronomia. Né? Fiz a faculdade de gastronomia e me encantei pela faculdade, me encantei ainda mais pela confeitaria, quando eu fui estagiar numa padaria super legal, com base em doces franceses e tudo mais, me apaixonei, né? E de lá pra cá eu trabalhei 100% ali com a confeitaria, né? Confeitaria e cozinha, sempre ali com eventos, trabalhei em buffet, trabalhei em restaurante, em padaria, em doceria, enfim, trabalhei em muitos lugares, né, até que eu engravidei da Maria, da minha filha de 9 anos. Em 2011 eu estava terminando a faculdade, em 2012 ela nasceu e eu comecei a trabalhar mais com as encomendas em casa, que eu já fazia, né, eu comecei ali trabalhando com cupcakes e tudo mais. E aí eu comecei a realmente focar mais nas encomendas de casa. Foi um começo tanto ali, trabalhar sozinha com a filha pequena e tudo mais, né? O meu marido trabalhava fora e eu ali ficava sempre fazendo as encomendas, fazia feirinhas e bazares e tudo mais. Então assim, é uma superação e tanto a gente, né, ser mãe, ter o filho pequeno, trabalhar em casa. Então se você tá nessa situação hoje, eu super te entendo, né? Eu sei que pode parecer um pouco difícil, mas com todo o planejamento e organização e aprendendo tudo que você vai aprender aqui nessa semana comigo, eu tenho certeza que você vai tirar de letra, tá bom? E aí a partir disso, né, eu sempre trabalhei com encomendas, sempre ali com a confeitaria, ela sempre fez parte de mim ali, mas eu não trabalhava com Burger Queen ainda, trabalhava com bolos, eu fazia de tudo, pão de mel, eu fazia bolo no pote, eu fazia bolos com pasta americana, né, não era especialista nisso, mas fazia de tudo que me pediam, né? E aí quando a gente, na verdade, decidiu vir morar aqui na Espanha, lá pra 2014, 2015, né? 2015 foi quando a gente veio pra cá. Em 2014 a gente decidiu vir e aí o que eu fiz? Eu simplesmente vendi tudo que eu tinha no Brasil pra vir morar aqui na Espanha com minha filha pequena. Na época ela tinha 3 aninhos, né? Ela tinha acabado de completar 3 anos. E eu vim pra Espanha, assim, de mala e cuia, realmente, sem previsão de nada. E aí foi quando eu me vi totalmente, assim, do zero, tive que recomeçar a minha vida, não só pessoal, como profissional também. Eu deixei todos os meus clientes, eu deixei todo o meu material, né, forno, batedeira, tudo que eu tinha, eu vendi e vim sem nada pra cá. E eu tive realmente que recomeçar a minha vida, né, foi um recomeço e tanto. E eu falei, bom, e agora? O que eu vou fazer na minha vida, né? Cheguei a trabalhar em alguns lugares aqui, não relacionado à confeitaria, mas comecei a aceitar pedidos, né, de bolos, de algumas pessoas que eu ia conhecendo e tal, alguns brasileiros inclusive, né, encontrava alguém, olha, eu faço bolo, né, então me indica, né, boca a boca ali. Quando a gente realmente começa um negócio, começa alguma coisa, a maior propaganda nossa é o boca a boca, né, uma pessoa que prova um bolo seu, uma pessoa que prova alguma coisa, ela vai indicar para outras pessoas se ela realmente gostar. Então assim, isso é algo tipo natural ali, esse boca a boca. Então eu comecei a fazer. E aí foi quando eu me vi aqui na Espanha, né, recomeçando ali a minha vida pessoal e tudo mais. E o meu negócio, né, que eu tinha desde então no Brasil, tive que recomeçar aqui. E aí foi quando eu me deparei que eu queria uma cobertura, né, eu queria ter uns bolos bonitos. Eu tinha bolo bonito, mas lá no Brasil eu trabalhava mais com pasta americana,
cheguei a trabalhar também com ganache e tudo mais. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei num impasse, né? Eu falei, poxa, quero trabalhar com uma cobertura que seja gostosa, que seja boa, que seja, né, que me dê um acabamento ali bonito nos meus bolos. Foi quando eu conheci o chantininho, comecei a trabalhar com a cobertura. Assim, eu passei uma fase super breve dessa cobertura, porque eu não me adaptei, tá bom? Não me adaptei com esse tipo de cobertura. Mas por que eu comecei a fazer essa cobertura? Porque alguns clientes brasileiros aqui começaram a me pedir. E aí eu falei, beleza, eu vou fazer e tudo mais. E aí comecei a fazer, né? Eu acho que eu fiz assim uma meia dúzia de bolos, tá? Com o chantininho, e realmente não deu certo, várias receitas deram errado, né? Enfim, desandaram e tudo mais. Tive assim, até prejuízo com essa cobertura. Eu realmente não me dei bem, não me adaptei. E o que eu queria, né? Eu queria uma cobertura que fosse boa, que eu pudesse me adaptar e que eu tivesse um acabamento bonito, né? Um acabamento impecável. Esse era meu desejo, era isso que eu queria, né? Eu falei, nossa, eu só quero uma cobertura que atenda essas minhas necessidades. E realmente era isso que eu queria, era isso que eu precisava naquele momento, né? Eu falei, se eu conseguir bolos bonitos, bolos, né, bacanas, que eu consigo aplicar técnicas legais nele, eu vou conseguir vender muito mais. Então essa era a minha ideia, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar e tudo mais. Foi quando eu encontrei o Burger Queen, né? Eu sei que muitos de vocês devem olhar Instagram, olhar redes sociais de confeiteiros gringos e olhar os bolos e falar assim, nossa, eu quero fazer um bolo desse, né? Então esse também era o meu desejo, eu também passei por isso. E aí quando eu conheci o Burger Queen, eu falei, nossa, preciso testar, né? Eu testei o chantininho, também vou testar esse. Se eu gostar, bem, se eu não gostar, amém, né? Então aí eu fui fazer. E aí foi o seguinte, quando eu fiz, peguei uma receita na internet mesmo, tá? Normal ali. E quando eu fiz essa cobertura, eu já tava crente que ia dar errado, né? Já pensei, porque eu já tinha passado uma frustração com outro tipo de cobertura e tava bem com o pé atrás ali com o Burger Queen, pra falar a verdade. E aí quando eu cheguei e fiz ali a cobertura, quando eu terminei, que ela finalizou, que eu olhei pra aquela cobertura, sério, eu tive vontade de chorar, porque olha, eu olhei assim, ela era tão perfeita, lisinha, brilhante, que eu falei, nossa, eu já quero espatular o bolo. Aí eu peguei o bolo, eu já tava com o bolo montado, né, e eu espatulei. Quando eu espatulei o bolo, que eu vi o acabamento que eu consegui com aquela cobertura, sério, foi o céu pra mim, real, oficial. Então assim, eu gosto de contar essa experiência que eu tive, porque muitos de vocês podem pensar, falar, poxa, né, eu já trabalho com um tipo de cobertura, não preciso de outro. E eu acho super válido a gente testar, né? Nós como confeiteiros precisamos testar tudo. Se você não gostar ou não se adaptar, ok, tá tudo certo, bola pra frente, né? Assim como eu fiz com o chantininho. E quando eu realmente conheci o Burger Queen, os meus bolos mudaram, assim, da água pro vinho, real. Eu comecei a vender muito mais bolo aqui, né, os clientes realmente notaram essa diferença e eu não necessariamente falei que era Burger Queen ou que eu tinha mudado a cobertura nem nada, tanto que eu comecei até a saborizar ele com leite em pó pra ficar parecido ali com o gosto que o pessoal já estava acostumado. E assim, foi incrível a repercussão e tudo mais. Então eu sempre falo que tem espaço para todo mundo, né, e você pode também testar de tudo. Tudo. Então assim, essa foi uma superação muito grande que eu passei aqui na Espanha, né? Depois que eu saí do Brasil, que eu vim pra cá, que eu me vi realmente nessa situação. E foi assim, incrível e realmente mudou a minha vida. E se eu não tivesse ido atrás, se eu não tivesse estudado, pesquisado, se eu não tivesse testado, né, encarado aí Sim, eu saí da minha zona de conforto, né? E se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui nesse momento falando isso aqui pra você e te encorajando ainda mais a testar coisas novas, tá? E essa semana você vai ver coisas incríveis aqui comigo, tá bom? Então, essa é um pouquinho da minha história, assim, bem resumidamente. E eu espero muito que você tenha gostado, aprender um pouquinho mais aqui sobre a minha história e que esteja muito mais empolgado a aprender mais sobre esse mundo do Burger Queen e saber um pouco mais sobre como fazer um bolo perfeito.
Então vamos começar já com a nossa aula, né? A nossa parte teórica aqui. Então pega o papel, a caneta para você anotar tudo e não perder nenhum detalhe, combinado? Então eu vou começar a falar sobre os métodos de preparação de massa e por que é tão importante você saber isso, pelo menos os principais métodos para você saber quando você vai fazer algum tipo de massa, né? Se é um bolo de andar, se é um naked cake, se é um bolo mais caseirinho, né? Você precisa saber qual método você vai utilizar para fazer aquela massa que você deseja. Se você quer uma massa mais fofinha, uma massa mais estruturada, uma massa mais úmida. Então, conhecendo esses métodos, você vai saber exatamente qual tipo de massa você vai utilizar, tá bom? Então é importante você saber esses principais, eu vou te passar os três principais métodos, tá bom? E dentro de um dos métodos, você já vai entender um pouquinho. Então prepara o papel e caneta para você anotar tudo, combinado? Então vamos começar. O primeiro método que eu vou te falar aqui é o método espumoso. Se você nunca ouviu falar esse método, não se assusta, tá? Porque são super simples, basta você entender o conceito do método que você vai entender tudo e vai ficar super claro na sua cabeça. O método espumoso, como o próprio nome já diz, né? A gente forma uma espuma com a nossa massa, né? A base da nossa massa é feito através de uma espuma, digamos assim. Então a gente vai fazer uma aeração com aquela mistura. E que mistura é essa, Michele? Eu nunca ouvi falar disso. Normalmente a gente faz, pro método espumoso, a gente trabalha com ovos e açúcar na batedeira. A gente bate, até dobrar de volume normalmente, tá? Nas receitas assim. E aí esse método, nessa base espumosa que a gente vai agregar, se consiste, né, no método espumoso. Ela vai ser a base da nossa massa, tá? Se você nunca ouviu esse método, você fala assim, nossa, mas que massa que eu faço esse método? Massas como pão de ló, a gente faz esse método. Massa chiffon também faz esse método. Então assim, se você já ouviu falar do pão de ló, pelo menos, como é que a gente faz o pão de ló? A gente usa açúcar, os ovos, e a gente coloca na batedeira, bate até dobrar de volume e depois acrescenta a farinha de trigo ali envolvida, a mão ali bem suave e fica aquela massa bem fofa, né? E o pão de ló, ele é bem fofinho, só que a característica dessa massa, do pão de ló, por exemplo, é uma massa mais frágil. Por que é uma massa mais frágil? A gente não utiliza gordura, né? Não tem nenhum tipo de gordura ali naquela massa. Então a gente não considera o pão de ló uma massa estruturada, tá bom? E aí a gente vai para um outro tipo de massa dentro do método espumoso, que por exemplo é a massa chiffon, né? A massa chiffon também a gente pode bater os ovos com açúcar ali na batedeira e também você pode utilizar o método com as claras em neve, né? Quem nunca fez um bolo aí com claras em neve, que a gente bate, faz toda a massa e a parte a gente faz a clara em neve, né? É um método espumoso também, porque a gente vai espumar as claras, ok? Então toda vez que você vê uma receita aí que pede para você bater os ovos com açúcar, né, ou fazer a clara em neve, você já vai saber que é um método espumoso, ok? E tirando, né, a massa, o pão de ló, que essa é uma massa mais característica, uma massa mais frágil, digamos assim, tirando essa massa, outras massas costumam ser mais estruturadas, tá bom? Por conta dessa aeração, por conta da gente trazer algum tipo de gordura, como óleo, né? Então, assim, são massas um pouco mais estruturadas que o pão de ló, ok? Então, o método espumoso é esse, é super fácil, não tem erro. Então, toda vez que você vê, dobrou de volume, bate por tanto tempo, método espumoso, ok? Passando por esse método, a gente vai trazer agora o método por adição, né? Ou método direto. Pode ter esses dois nomes aí que você pode ver no mercado. Então esse método por adição ou método direto consiste naquelas massas mais básicas, digamos assim, que consiste em pegar todos os ingredientes líquidos e todos os ingredientes secos, né? Separar meio que em duas partes, pegar um e juntar com o outro. Quem nunca fez, por exemplo, um bolo de cenoura, né? Bolo de cenoura, como é que a gente faz? Bate a parte dos líquidos no liquidificador, no mixer e tudo mais. E aí os secos depois você agrega nos líquidos, mistura e tá pronto. Normalmente esse tipo de massa a gente não precisa usar batedeira,
Não precisa, a gente consegue ali fazer na mão, é super tranquilo, super fácil. Então normalmente quando a gente começa a fazer bolo, quando a gente aprende alguma massa de bolo, normalmente são essas por método direto ou por método de adição, que são as massas mais simples de fazer, mais fáceis para executar e que aí também não precisa de batedeira. Você na mão ali com o fouetzinho, né, com a espátula, consegue fazer a massa e são massas super fofas, super, sim, dependendo da proporção e dependendo da massa, são massas super estruturadas também, ok? Então assim, uma massa de cenoura, ela é bem boa, Red Velvet também é feito por esse método. Então toda vez que você vê, separe os líquidos, né, e os secos, peneire todos os secos, bata os líquidos, né, líquidos, ovos, óleo, açúcar, tudo que for líquido a gente bate junto e depois agrega o seco. Então assim, é super simples, tá bom? Então método por adição são esses bolos mais simples, mais fáceis de fazer. E passando para o nosso terceiro método aqui de preparação, dos principais, né, os 3 principais, esse método aqui é o método cremoso, né? O método cremoso consiste em fazer um creme, né, cremoso, creme. A gente faz normalmente com massas amanteigadas, que a gente utiliza a manteiga, né, como base ali, como a nossa base da nossa massa. Então a gente faz manteiga com açúcar na batedeira, ali bate, 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 até vir aquele creme mais fofinho, né? Agrega os ovos, um por um e tudo mais. Essa sim é a massa amanteigada, super clássica, né? E essa massa, ela tem como característica ser uma massa super estruturada. Então a gente utiliza aí para bolos mais altos, bolos de andar, bolos de altura dupla, né? São bolos que permitem que a gente trabalhe essas alturas e que ela vai aguentar super bem ali a estrutura e ela vai aguentar o recheio, vai aguentar a cobertura. Então são massas que a gente consegue, digamos que, trabalhar muito melhor, com muito mais segurança, né? Tanto na hora da execução quanto na hora do transporte também a gente consegue fazer essa massa mais estruturada, tá? Então uma característica dessas massas amanteigadas são a estrutura que ela tem por conta da manteiga, tá bom? Simplesmente por isso. E dentro desse método cremoso, existe também o método cremoso reverso. Nossa, Michelle, eu nunca ouvi falar, né? Desse método cremoso reverso. Como que funciona? Eu digo que ele está dentro desse tipo do método cremoso normal, né? Só é o reverso. Por quê? A gente faz também massas amanteigadas com esse método. A única diferença é que a gente faz o processo ao reverso, né? Como o próprio nome já diz, o processo ao contrário. E como que a gente faz? A gente pega os secos, coloca na batedeira, mistura e aí a gente agrega a manteiga nos secos. Nossa, Michelle, que diferente, eu nunca vi um negócio desse. Nos Estados Unidos é super normal eles utilizarem esse método, tá? E essa manteiga, quando ela vai pros secos, né, pra farinha, o que ela faz? Ela acaba envolvendo ali o grão da farinha de trigo, né? E ela não deixa desenvolver o glúten, né? Ele retarda essa ação do glúten da farinha. Então assim, quando a gente agrega, vai formar uma farofinha e no final a gente agrega todos os líquidos de uma vez, assim. Pode parecer um pouco estranho esse método, por isso que é o método reverso, né? Totalmente ao contrário. Mas esse método consiste também numa característica de ter uma massa super, super, super estruturada, tá bom? Então assim, se você nunca fez, procura saber um pouco mais, porque esse método é super bacana também, ok? Então eu falo que ele tá dentro desse método, mas eu te falei aqui 4 métodos diferentes que você pode trabalhar. E quando a gente conhece um pouco mais dessa técnica, um pouco mais desse conceito, dos métodos de preparação, a gente consegue abrir um pouco mais e entender como que funciona cada massa e qual a característica de cada método também, pra gente conseguir trabalhar melhor e atender melhor o seu cliente, né? Quando ele for pedir um bolo de casamento, por exemplo, você já vai saber que, poxa, eu não vou poder utilizar, por exemplo, um pão de ló para um bolo de casamento de andar. Por quê? Porque você já vai saber que é uma massa mais frágil, ela não vai aguentar e tudo mais, tá bom? Aí, no caso, o mais indicado seria você utilizar uma massa amanteigada, né? Que ela vai aguentar a estrutura e tudo mais. Então, sabendo disso, você vai conseguir trabalhar muito mais tranquila e sabendo toda a técnica do método de preparação. Então agora que você já sabe os métodos de preparação, né, como que funciona aí as técnicas e conceitos,
eu vou falar um pouquinho agora sobre buttercream. O que é isso, Michelle? Eu nunca ouvi falar, né? Que palavra é essa? É um palavrão? Não. Buttercream é uma palavra americana, né? Traduzido para o inglês, se a gente for traduzir literalmente, é creme de manteiga, né? Butter, manteiga, cream, creme, tá bom? Então, na verdade, é um creme de manteiga. Aí você já vai pensar, nossa, Michelle, mas eu já sei que buttercream é esse. É aquele buttercream, né, o americano, que o pessoal coloca açúcar de confeiteiro para bater com manteiga, fica aquele gosto muito forte de manteiga, não é gostoso, não é macio, né? Não é legal, já provei e não gosto de buttercream, não é legal, né? Então assim, sempre quando a gente fala sobre buttercream, a gente já pensa nesse buttercream americano, que tenho certeza que você já deve ter provado alguma vez e já deve ter pensado, nossa, é horrível, nunca mais eu vou comer esse creme na minha vida. E aqui eu vou te trazer outro tipo de buttercream, que são esses cremes de manteiga à base de merengue, bom? Ou não? Já vou te explicar que você já vai entender. Então já prepara o papel e a caneta na mão para você anotar todas as dicas e conceitos e técnicas sobre buttercream para você conhecer ainda mais e saber como que funciona essa cobertura tão maravilhosa que eu amo, ok? Então vamos lá. Aqui eu trouxe os 3 principais tipos, tá? Tem muitos outros tipos de buttercream hoje em dia, tá? Cada dia aí que passa, o pessoal inventa cada vez mais tipos de buttercream. Mas eu vou trazer aqui os 3 principais, que eu gosto de ensinar também e que eu mais trabalho, tá? Então aqui são os mais queridinhos da Michelle, os que eu mais amo, os que eu mais recomendo, que são a base de merengue, eles são cremes mais leves e tudo mais. Então eu vou passar aqui por eles e você já vai entender, tá bom? Então vamos começar aqui com o nosso merengue, o nosso buttercream de merengue suíço. Esse aqui, ó, repara que ele é um creme mais branquinho, né? Ele é um creme bem clarinho, ele é brilhante, ele é firme, né? Eu consigo virar aqui que ele não vai cair, nem nada, tá bom? Ele não cai. E se eu pegar ele aqui na espátula, eu consigo sentir essa textura dele, firme e macia, né? Ele é super macio esse buttercream. E como que a gente faz ele, né? Como que funciona esse tipo de buttercream? Então eu tenho aqui o buttercream de merengue suíço e o buttercream de merengue italiano. Esses dois mais clarinhos aqui, eles são a base de merengue, ok? Esse aqui não, daqui a pouco eu já chego nele, você já vai entender. Então esses aqui são a base de merengue suíço, merengue italiano. O merengue suíço, como que funciona, né? O merengue suíço a gente pega clara e açúcar e a gente vai fazer como se fosse uma calda deles, a gente vai pasteurizar essas claras. Por que que a gente precisa pasteurizar a clara? Porque a gente não pode consumir a clara crua, né? Então a gente precisa levar essa misturinha de açúcar e clara a uma certa temperatura, e normalmente entre 65 e 72 graus, a gente eleva essa temperatura, mata todos os micro-organismos, as bactérias e tudo mais, e evita também o risco de salmonela, que é super perigoso. Então a gente tem que fazer esse processo de pasteurização para deixar própria para o consumo humano, tá bom? Então toda vez que você for fazer, você vai precisar fazer esse processo de pasteurização das claras. Então feito isso, a gente eleva a temperatura e vem e leva aqui a nossa batedeira e a gente vai bater com o nosso globo para agregar ar e formar o merengue, tá bom? Esse simplesmente é o merengue suíço. Então se você for um dia fazer merengue suíço, essa etapa, esse processo é super simples. E assim que a gente monta o nosso merengue, que ele esfria, a gente vem e adiciona a nossa manteiga, ok? Manteiga, adicionou manteiga, ele vai incorporar e vai formar essa lindeza aqui, né? Que é o nosso buttercream de merengue suíço. Ele é firme, como eu falei, ele é macio, ele é mais clarinho, né? Mais que esse aqui, por exemplo, que eu já vou chegar nele. Eu consigo espatular super fácil, tá bom? E uma das inúmeras vantagens, né, que a gente pode, que a gente consegue com o buttercream é que esse creme, quando eu levar ele pra gelar, né, no meu bolo ali e tudo mais,
esse creme ele vai ficar durinho. Nossa, Michelle, ele vai ficar durinho? Vai ficar durinho, tá? Ele vai ficar tão duro a ponto de eu conseguir pegar no meu bolo e transportar ele assim, né, fazer bolo de andar e tudo mais. Você já vai ver aqui o que a gente vai fazer com o bolo. E você vai sentir que ele vai ficar bem firminho, tá? Essa característica desse creme, ela é uma vantagem enorme, porque vai permitir que você trabalhe inúmeras decorações diferentes, técnicas diferentes, que você não conseguiria em outro tipo de cobertura, tá? Então a vantagem, uma das principais é essa dele ficar durinho, ok? Então esse aqui é o nosso Berry Queen de merengue suíço. E agora a gente vai para o nosso Berry Queen de merengue italiano. E consiste na mesma base de merengue italiano. Como que a gente faz o merengue? A gente vai fazer uma calda de açúcar primeiro, água com açúcar. A gente vai atingir aí uma temperatura de mais ou menos 119 graus, tá? Para fazer esse merengue a gente precisa aí de um termômetro. É bem interessante que tenha. Com esse aqui a gente até consegue fazer sem, mas esse aqui específico precisa de termômetro, tá? A gente precisa realmente chegar nessa temperatura exata para ter ali a estrutura adequada para o nosso merengue. Então faz a calda, né? E quando chega em uns 100 graus mais ou menos a calda, a gente começa a bater as claras, vai fazer clara em neve na batedeira. Ela vai subir bastante, e aí assim que chegar na temperatura, a nossa calda a gente coloca em cima das claras. E o que vai acontecer nesse processo, né? A gente vai cozinhar as claras, então a gente vai elevar a temperatura das claras também e vai matar qualquer, né, bactéria e tudo mais que tiver nas claras. Então a gente vai fazer esse processo também de pasteurização delas num processo de calda diferente, tá bom? Esse processo aqui é o merengue italiano normal. Então feito isso, você faz o merengue, deixa esfriar, deixa bater bem, ele vai esfriar, né, vai baixar a temperatura dele, e assim que baixar a gente vem e adiciona a nossa querida manteiga, e aí vai formar o Berry Queen de merengue italiano, ok? Então assim, esses dois processos aqui de merengue são bem parecidos, os resultados finais aqui de cada creme são bem parecidos, e eles são Berry Queens mais estáveis, digamos assim, tá bom? Então eles são super bacanas, eles aguentam super bem a temperatura, eles não derretem nem nada disso, tá bom? Então esse aqui é o de merengue italiano, né? O nosso Berry Queen de merengue italiano. Repara que ele é um creme firme, ok? Lembrando que aqui eu ainda preciso finalizar o meu creme, alisar, né? Digamos assim. Então aqui ele não tá 100% pronto, não tá saborizado também, não tá colorido nem nada. E aqui eu tenho uma textura ideal pra gente trabalhar, fazer decorações, né, rechear o bolo, fazer a cinta de contenção e tudo mais, ok? Então esse aqui é o nosso Berry Queen de merengue italiano, também maravilhoso. Em termos de sabor, são super parecidos, tá? Os dois, em termos de coloração também são bem parecidos. Em termos de textura, esses dois estão ali, ok? São super estáveis e tudo mais. Agora a gente vai passar para um outro tipo de Berry Queen, que esse aqui mais amarelinho, né? Ele se destaca aqui dos outros. E por que ele se destaca? Esse aqui é o nosso Berry Queen francês. Nossa, Michelle, não deveria ser Berry Queen de merengue francês? Não, tá? Calma. Anota no caderninho aí. Merengue francês, não. É Berry Queen francês. E por quê? O nosso merengue francês, ele é feito com clara crua. A gente simplesmente coloca a clara aqui na batedeira, vai batendo e vai adicionando o açúcar aos poucos. Normalmente a gente usa essa receita para fazer suspiros, ok? E se a gente utilizar essa receita para fazer o Berry Queen, não é permitido, né, pela vigilância sanitária, e também não é recomendado, porque a clara vai estar crua, combinado? Então para fazer o nosso Berry Queen francês, a gente faz uma pâte à bombe, que nada mais é do que a gente fazer uma calda de açúcar, né, mais ou menos aqui como o merengue italiano. A gente faz a calda de açúcar, só que ao invés de utilizar a clara em neve, a gente utiliza os ovos inteiros, ok? Então essa é uma opção legal. Se você não quiser utilizar a clara e jogar a gema fora, você utiliza esse método do Berry Queen francês, porque você utiliza o ovo inteiro, ok? Então essa coloração mais amarelinha e tudo mais,
é por conta da nossa gema do ovo. E aqui eu vou mostrar a textura que fica esse Burger Queen. Repara que ele é super macio também, ele tem um brilho, né? A característica do Burger Queen é esse brilho mais acetinado, né? Parece que a gente passou algum pó pérola, alguma coisa nesse creme. E não, ele tá normal aqui. Então essa característica aqui desse Burger Queen francês, e que ele é mais amarelinho mesmo por conta da gema. A gema, especificamente, a gema que eu utilizo aqui, ela é meio como de um ovo caipira, então ela é bem amarela, assim, ela é quase laranja, tá? Então por isso ela pode ficar um tom mais amarelo do que talvez quando você faça com uma gema mais clarinha, mais, né, pro tom de amarelo, ok? Então aqui na verdade ele se destaca por conta disso. É um creme lindo, maravilhoso, só que esse aqui, o francês, ele não é tão estável quanto os outros de merengue, tá bom? Se você morar numa região muito quente e tudo mais, aí eu já não recomendo que você utilize o francês. Se você mora num lugar muito frio, aí sim eu recomendo que você utilize, tá bom? Então esses três aqui, como eu falei, são os principais aqui que eu utilizo. As vantagens são inúmeras, né? A começar de que a cobertura fica durinha e tudo mais. A gente pode saborizar o Burger Queen do que a gente quiser, porque ele consiste num creme mais neutro, né? A manteiga traz esse creme assim mais untuoso, e o açúcar, né? O nosso merengue não vai deixar tão doce, porque a gente vai quebrar com a manteiga. Então assim, é uma combinação perfeita de um creme que é neutro, que a gente pode saborizar o que você quiser, de chocolate, de café, de leite em pó, de pastas saborizantes, que hoje em dia no mercado existem inúmeras, né, possibilidades. Então é muito bacana que ele é um creme super versátil, é fácil de trabalhar, a gente consegue aplicar várias coisas, isomalte, macarrão, papel arroz, papel de açúcar, né, folha de arroz, tudo que você quiser aplicar no seu bolo de Burger Queen você vai conseguir, porque não tem problema nenhum, tá bom? Fazer escultura em isomalte, escultura de chocolate, aplicação de flores naturais, flores secas, o que você quiser realmente aplicar no bolo, você consegue com esse tipo de cobertura, tá bom? Então esses aqui são os três principais que eu recomendo e tudo mais. O nosso Burger Queen de merengue suíço, o nosso Burger Queen francês e o nosso Burger Queen de merengue italiano são os meus queridinhos e eu não abro mão deles por nada. Então aqui você já sabe, conhecer um pouquinho mais sobre o Burger Queen. E agora vamos aí, falar um pouquinho agora sobre a manteiga, que é um dos principais ingredientes aqui do nosso Burger Queen, para você entender mais ainda sobre esse maravilhoso mundo. Então agora que você já sabe o que é Burger Queen, os tipos e as vantagens, eu vou falar um pouquinho agora a diferença entre margarina e manteiga. Pode parecer um pouco bobo, mas tem muita diferença e você vai trabalhar com Burger Queen, saber sobre a diferença entre esses dois produtos que parecem ser iguais, mas são totalmente diferentes, tá? Então prepare o papel e caneta aí para você anotar todas essas pequenas diferenças que fazem uma enorme diferença no final, tá? Porque a gente não pode utilizar margarina para trabalhar com Burger Queen, você já vai entender o porquê que não dá, a gente sempre utiliza a manteiga, ok? Então eu vou começar falando sobre as características de cada uma. Vou começar aqui pela margarina. Então vamos começar. Margarina, ela é feita a partir de um óleo vegetal, bom? De uma gordura vegetal. Em contrapartida, a manteiga ela é feita a partir de uma gordura animal, ok? Então, dito isso, essa aqui é feita totalmente pela indústria, a indústria fabrica e tudo mais, então você já pode imaginar que tem um monte de coisa aqui dentro, né? Então, eu vou começar a fazer umas comparações entre uma e outra. Essa aqui eu já vou pegar e vou ler os ingredientes que tem aqui dentro desse pequeno potinho e eu vou ler aqui o que vai, né, na composição de uma margarina feita com óleo, com gordura vegetal. Então vamos lá. Os ingredientes: azeite vegetal de girassol e linhaça, gordura de palma, água, soro de manteiga, sal, emulgente, lecitina de girassol, mono de glicerídeos de ácidos graxos,
conservador, sorbato potássico, aromas naturais, acidulante, ácido cítrico, vitamina, colorante e caroteno. Então assim, é muita coisa, né, para um pequeno potinho aqui. E como a gente consegue ver, não sei se você sabe, mas eu vou te falar, quando a gente lê os ingredientes de algum produto, o primeiro item que vai ali é o item de maior carga aqui dentro. Então, por exemplo, aqui na margarina a gente tem azeite vegetal, né? Azeite vegetal, aqui tá em espanhol, na verdade é óleo vegetal de girassol e linhaça. Então essa carga, esse óleo é o que tem a maior carga aqui na minha manteiga, tá bom? Sempre, qualquer produto que você for ler os ingredientes, saiba sempre disso, tá? Então vai por ordem, toda a ordem aqui dos ingredientes vão sempre por ordem de quantidades no produto, tá bom? Então aqui ele é feito totalmente pela indústria, né, e tudo mais. Aqui, em contrapartida, a nossa manteiga, como eu falei, ela é feita a partir de uma gordura animal. E que gordura é essa? O nosso creme de leite, ok? Manteiga, se você for analisar friamente, manteiga é simplesmente creme de leite pasteurizado. Somente isso, tá bom? Então uma manteiga, digamos de verdade, ela é composta simplesmente por creme de leite pasteurizado, ok? Que é a gordura ali do nosso leite, ok? Então aqui, normalmente as manteigas, elas podem vir somente com o creme de leite pasteurizado, né? Eu sei que no Brasil essa manteiga, somente o creme de leite, é chamada de manteiga extra, ok? Então quando você vê ali na embalagem de manteiga extra, você sabe que é uma manteiga de ótima qualidade, de ótima procedência e que ela é 100% ali, digamos, pura, tá bom? Agora tem outras manteigas que podem vir com outros ingredientes também, mas que não vão deixar de ser manteiga, tá? Não vai deixar. Ela pode vir com fermento lácteo, com vitamina, com urucum. Algumas vêm com urucum, que é um tipo de corante natural, que tem algumas marcas que trabalham, né? E deixa a manteiga mais amarelinha. Então, por exemplo, tem alguma manteiga que é super famosa, que vem numa lata laranja. Essa vem com urucum, porque ela é bem amarelinha e ela é super característica, tá bom? Para o nosso Berry Queen não é interessante trazer cor para ele, porque a gente quer um creme mais branquinho. Então, quando você for comprar uma manteiga, olha sempre a cor ali, se tem como ingrediente algum tipo de corante, tá bom? Porque isso vai influenciar ali no resultado final do seu creme. Então, aqui de ingredientes, especificamente nessa manteiga aqui que eu tenho, ela tem o creme de leite pasteurizado, tem fermento lácteo e vitamina A, ok? Ela é uma manteiga, digamos, 100% pura? Não, não é, mas ela não deixa de ser manteiga, tá bom? Então assim, são duas características bem diferentes, são os tipos de ingredientes e de origem, um de origem vegetal e outro de origem animal, ok? Se a gente for analisar assim, bem friamente, a gente pode dizer que a manteiga ela é muito mais saudável do que uma margarina, tá bom? Por essa origem, combinado? Então, dito isso, eu vou abrir as duas embalagens. Eu comprei essa margarina aqui, na verdade, faz tempo, para realmente mostrar e fazer essas comparações. Ela tá na minha geladeira lá jogada, porque a gente não consome aqui. Então, o que eu queria mostrar aqui pra você é textura. Por quê? Margarina, quando ela vai pra geladeira, ela não fica dura. Ela ainda continua macia, né? A gente pode pegar a margarina gelada, passar no pão, que ela vai estar sempre com aquele aspecto mais macio, ok? É uma característica da margarina. Então aqui, na verdade, ela tá gelada, a minha margarina, ó, e eu consigo vir aqui, simplesmente pegar, passar no pão, tá bom? Então uma característica dela é essa, sempre macia, ela nunca vai ficar mais firme que isso, ok? Então macia, eu consigo pegar aqui com a faca e tudo mais. Consigo fazer Berry Queen com margarina? Não consigo. Você pode até conseguir fazer, pode dar ponto e tudo mais. Mas a característica principal, né, do nosso Berry Queen é que ele fica duro quando vai pra geladeira. E se você utilizar margarina, o seu creme não vai ficar duro, tá bom? Então assim, você já vai perder uma das principais características do seu Berry Queen. Fora o gosto, né,
Gosto de margarina e gosto de manteiga são totalmente diferentes. E essa gordura vegetal vai trazer aquele aspecto mais, sabe assim, na boca, que não vai ficar legal. Uma gordura mais hidrogenada, algo mais assim saturado, não vai ficar legal no paladar. Porque a gente utiliza uma carga grande de manteiga no nosso Burger Queen. E quanto mais margarina a gente usar e tudo mais, vai pesar muito no nosso creme e vai dar aquele gosto residual de gordura que não vai ficar bacana, ok? E agora vamos para nossa manteiga. Vou abrir ela aqui, lembrando que ela tá gelada também. Então, quando você for comprar uma manteiga para o seu Burger Queen, você precisa se atentar aos ingredientes da sua manteiga, né? O que vai na sua manteiga. E aí depois você precisa se atentar ao quê? Se ela é muito escura, se ela é clara e tudo mais. Então eu abri aqui, eu vejo que essa manteiga ela é mais clarinha, eu costumo utilizar bastante ela. A gente vai também sentir o cheiro da manteiga, porque o cheiro vai influenciar também, ok? Então eu consigo sentir aqui, que eu consigo sentir o cheiro ali do creme de leite, tá? É esse cheirinho que você tem que ter. Se você sentir ali um cheiro com fundinho de chulé ali, já não dá pra fazer o Burger Queen, tá bom? Porque a gente vai realmente sentir isso no nosso bolo, tá bom? E aqui eu vejo que ela é clarinha, não tem um cheiro forte nem nada. E uma característica da nossa manteiga, claro, é que ela fica dura, né? Ela fica firme. Então eu consigo vir, ó, e retirar um pedaço. Se eu for raspar, ó, não vai sair igual a margarina, por exemplo, tá bom? Ela é bem mais firme. E isso vai trazer pro meu Burger Queen uma textura incrível, um sabor untuoso, né? Porque a manteiga tem essa função de preencher o nosso paladar, de deixar tudo mais gostoso, né? A gordura da manteiga realmente ela é maravilhosa, ela é muito mais saudável, muito mais saborosa também. Então eu consigo trazer isso pro nosso creme, ok? Então quanto mais clarinha, mais sem cheiro e um sabor gostoso, mais perfeito vai ficar o seu Burger Queen, tá bom? Então toda vez que você for comprar manteiga para fazer o seu creme, se atenta sempre a esses detalhes. E a diferença realmente de manteiga e margarina, ela é gritante, a gente não consegue realmente juntar uma coisa com a outra, porque são bem diferentes, tá bom? Um de origem animal, um de origem vegetal, com muitos ingredientes, feito pela indústria, né? E aqui algo mais natural, que realmente se você quiser fazer em casa, manteiga você consegue fazer com creme de leite fresco, tá bom? Então a gente sempre utiliza a manteiga, sempre, 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 não tem opção de utilizar margarina para fazer o nosso tão querido e sonhado Burger Queen, tá bom? Então essa aqui foram as pequenas diferenças que fazem uma total diferença no resultado final do nosso creme, do nosso Burger Queen. E agora você já sabe essa diferença, você consegue se situar melhor e saber qual que você deve comprar e qual que você não deve comprar para fazer o seu creme. Então vamos trabalhar aqui, né, mão na massa, que é a nossa parte prática da aula. A gente vai trabalhar com uma massa super estruturada que você pode trabalhar tanto para bolos normais, naked cake, bolo de andar, bolo de altura dupla, como a gente vai trabalhar aqui na aula. Então aqui o nosso método é método espumoso, como a gente já viu aqui na aula, né, consiste em bater os ovos com açúcar. Então a gente vai seguir o processo. Eu já tenho aqui todo o meu mise en place, né, tudo que eu vou precisar para trabalhar a minha massa de bolo. Mise en place nada mais é do que você se organizar antes de começar qualquer receita. Então a gente vai sempre separar todos os ingredientes que eu vou precisar, já todos pesados, tá tudo certinho. Eu tenho certeza aqui que não vai faltar nada no final, nem o fermento, que o fermento já tá aqui, tá tudo certinho. Já tenho a minha forma, já tenho papel, peneiras, espátulas, tudo que eu vou precisar à mão para ficar muito mais fácil na hora de eu executar a receita e realmente não faltar nada, ou eu achar que, né, que não vai dar certo, alguma coisa assim. Eu tenho super claro aqui o que vai acontecer nesse processo da receita, então fica muito mais fácil aqui a sua produção, tá bom? Então toda vez que você for começar a receita, faz sempre esse passo para você se organizar melhor também e saber exatamente qual é o próximo passo a seguir, ok? Então vamos começar com a nossa massa. Consiste no método espumoso, como eu falei, que consiste em bater os ovos com açúcar, ok?
ok? Os ovos, lembra sempre de quebrar separadamente antes de juntar, por se acaso, né, aparecer algum ovo estragado, alguma coisa assim. Então a gente sempre bate, a gente sempre quebra ele separado. E para o nosso método espumoso a gente vai utilizar o nosso utensílio aqui, que é o globo. Ele consiste em agregar ar na nossa massa e é isso que eu quero fazer com essa misturinha de ovos com açúcar. Então a gente vai bater aqui por pelo menos 15 minutinhos, eu recomendo, pra gente aerar bastante essa massa. Ela vai dobrar de volume, vai ficar bem esbranquiçada e bem fofa, tá bom? Esse é o resultado que eu quero. Aí a gente segue aqui com a nossa receitinha. Velocidade alta, tá bom? Sempre batendo constante por pelo menos aí entre 10 e 15 minutinhos. Lembrando, quando você for começar a sua receita, de você pré-aquecer o seu forno, tá bom? O tempo aqui que a gente vai levar para bater a massa vai demorar 10, 15 minutinhos, né? Aqui depois que a gente bate os ovos para agregar o restante da massa, é super rapidinho. Então assim, não tem problema. Então a gente vai deixar o forno pré-aquecendo 10, 15 minutos. Ele vai ficar perfeito quando a gente já terminar a massa. Combinado? Eu vejo que já subiu bastante, né? Já montou bastante essa misturinha. Ela fica bem aerada, bem branquinha. E esse é o ponto que tem que estar. Bom, isso aqui é o que vai trazer estrutura para nossa massa, vai trazer leveza também, né? A função aí dos ovos. Então tem que estar assim. Aqui eu já vou colocar a minha baunilha. Eu tenho aqui extrato de baunilha natural, tá bom? Vou colocar um pouquinho. Você pode colocar junto também com os ovos e o açúcar no momento, também não tem problema. Então aqui eu vou colocar um pouco. E aí eu vou só misturar um pouquinho para agregar a baunilha. E a gente já vai vir com o nosso óleo. Simplesmente para misturar, ok? Agora eu venho com o óleo. Eu vou colocar enquanto tá batendo pra gente dar uma emulsionada, ok? E aí enquanto eu deixo batendo bastante aqui pra homogeneizar totalmente, eu já vou peneirar os meus secos, que é a minha farinha de trigo e o fermento também. Pronto, feito esse passo, agora o nosso último passo é adicionar os nossos secos com leite alternado, tá bom? Não agrega tudo de uma vez a farinha para não pesar, né? Colocar o peso dos secos em cima dessa massa aerada que a gente agregou ar. Então a gente sempre separa ou em 2 partes ou em 3 partes essa parte seca e vai alternando com o leite para ele conseguir misturar melhor. E se você colocar a farinha toda de uma vez aqui, a parte dos secos, a gente vai ter que mexer muito essa mistura e não é isso que eu quero. A partir do momento que a gente agrega a nossa farinha, a gente não quer mais bater a massa, a gente vai simplesmente misturar para não desenvolver o glúten da massa e não deixar a nossa massa seca, solada e tudo mais, ok? Então aqui eu simplesmente vou colocar na primeira velocidade, vou agregar um pouco e a gente vai alternando. Terminou de misturar, misturou tudo, tá pronto, tá? Não precisa deixar batendo mais. Então, como eu falei, eu não quero mais bater a massa. Nesse momento eu venho aqui, retiro e a gente vai dar uma
sempre uma mexida aqui embaixo, na lateral embaixo, por quê? Porque pode grudar a farinha pode descer, né? E nada mais chato do que a gente tá colocando a nossa massa dentro da forma e o fundinho ali ficar cheio de farinha. Então a gente sempre faz esse processo de misturar embaixo e ter certeza que tá 100% misturado. Então o ponto da massa é esse aqui, tá? Não é uma massa muito densa, também não muito líquida. Ela é bem espessa, ok? Então feito isso, eu já tenho aqui a minha massa pronta. E agora simplesmente a gente vai já colocar na nossa forma. Venho aqui com a espátula, ó, pra eu ter certeza que tá 100% envolvido. E aí quando você vier com a espátula, a gente nunca vai bater assim, a gente não quer fazer isso, ok? O que eu quero é somente tirar do fundo aqui, se tiver um pouquinho de farinha, e o movimento é sempre de baixo pra cima, tá bom? Porque eu não quero retirar o ar que a gente agregou aqui na massa. Então é sempre esse movimento mais delicado. E se você também quiser agregar a farinha, né, os secos ali com a mão também pode, e é sempre esse movimento de baixo pra cima bem delicado, combinado? Então aqui eu já tenho a massa, tenho aqui as minhas formas. Eu vou trabalhar com a forma de 15 centímetros, essa aqui tem 10 de altura, ok? A gente vai trabalhar com discos menores. E aqui eu tenho discos de papel manteiga. Pra quê? Pra colocar no fundo, pra facilitar, pra desenformar, porque eu trabalho com forma de fundo fixo, tá bom? E também se você for trabalhar com forma de fundo falso, utiliza também o papel porque facilita demais aí na hora de desenformar. Combinado? Então para isso eu vou utilizar um desmoldante. Eu vou aplicar ele aqui no fundo da minha forma. Michele, não tem desmoldante, não tem problema, você utiliza um pouquinho de gordura, manteiga, margarina, é simplesmente pra gente colar o papel embaixo, tá? Então assim, se você não tiver o desmoldante, não tem problema. Então eu coloco só no fundo, tá? Ó, é simplesmente pra gente poder grudar o papel. E venho aqui, eu já tinha recortado previamente. E ainda sugiro que você deixe sempre o papelzinho cortado. Quando você for cortar, corta já bastante. Pode deixar num saquinho guardadinho dentro de uma pasta, porque facilita muito. Quando você for trabalhar, você não precisa parar para cortar o papelzinho, tá bom? Então o papel fica assim, ele fica bem grudadinho. Então a função aqui do nosso desmoldante é exatamente para grudar o papel. Só isso, tá bom? E também para facilitar na hora de desenformar, né, que a gordura aí vai fazer com que a massa solte mais fácil do fundo, tá bom? Pronto, então aqui eu já tenho, né, as minhas duas formas, elas já estão prontas. Esse passo você pode fazer antes de começar também a receita, né, já deixar pronto aí. E aqui eu tenho a minha balança. Por que eu tenho a balança? Porque eu gosto de pesar a massa toda vez que eu vou utilizar, porque eu já tenho um padrão ali na minha massa, no meu disco, eu sei que ele vai sair com tanto de altura, se eu vou cortar ou se eu não vou cortar. Então eu tenho um padrão aqui na minha receita, que eu sei que uma receita vai render tantos discos, tá bom? Então a precisão aqui, nessa hora, ela é bem importante por conta disso. Então simplesmente eu venho e coloco aqui na forma. Então eu já tenho a quantidade aqui que eu preciso, né, para poder assar na altura que eu quero. E aqui eu venho com a minha próxima. Aqui eu tô trabalhando com metade da receita, então eu sei que vai dar 2 discos, né, de 15, então tudo que sobrou aqui é o que eu vou usar nessa forma. Então repara que aqui o fundo do meu bowl aqui da batedeira não tem resto de farinha, tá? Então sim, é bem importante que você simplesmente dê essa raspada embaixo, porque é muito chato na hora que a gente realmente está colocando a massa aqui, e aí quando a gente vai ver o finalzinho tá com fundo de farinha, fundo de cacau, né? E aí que não agregou direito. Então faça sempre esse pequeno detalhe. E aqui antes de ir pro forno,
Eu recomendo sempre que você dê 2, 3 batidinhas aqui na bancada, mas assim, é batidinha de leve, tá bom? Eu não quero retirar o ar da minha massa que a gente agregou com tanto carinho aqui antes. Eu quero simplesmente que essa massa, ela sente bem, que não fique buraco aqui na lateral, tá bom? Porque pode acontecer sim. Tá bom? É só isso. Simplesmente isso e tá pronto para ir pro forno. Tá bom? Eu sei que a massa já sentou, que ela tá mais certinha, que não tá torta e tudo mais. Combinado? Então aqui eu vou levar pro forno, forno médio, 180 graus, se você tá acostumado com essa temperatura. Eu aqui trabalho com forno elétrico, né? Então o forno elétrico ele acaba sendo mais forte. Eu uso resistência em cima e embaixo, 170 graus, tá bom? Mas se você já conhece o teu forno, já trabalha com outra temperatura, continua. Combinado? Aqui vai ficar uns 15, 20 minutinhos no forno. Aí assim que sair a gente vai trabalhar para desenformar e fazer as nossas camadas perfeitas. Então aqui já passou aí uns 15, 20 minutinhos, a minha massa já assou, eu acabei de tirar ela, tá bom? Ela tá quente, então repara, ela assou, tá bem assadinha, eu consigo visualizar quando eu aperto aqui bem de leve na minha massa, eu aperto, ela volta para a superfície. Se você for fazer o teste, colocar a mão aqui dentro do forno e ver que a massa afundou, ela não voltou, ainda não tá cozida, tá bom? Ela não tá assada. Então aqui eu sei que ela tá 100% assada, não preciso enfiar faca, espetinho, nada disso e correr o risco de afundar a minha massa, tá bom? Então aqui eu sei que ela tá completamente assada. Eu vou deixar ela esfriar um pouquinho aqui pra gente poder desenformar, pra ela ficar um pouco mais morninha, tá bom? Pra ela não ficar com a estrutura comprometida. Então eu vou deixar um pouquinho aqui. Enquanto ela tá aqui, eu já tenho duas massas que já estão descansadas, tá? Eu fiz anteriormente aqui. Então quando a gente desenforma, eu deixo esfriar, aqui de preferência numa grade, para o ar circular e ela esfriar por completo. E depois disso a gente embala em plástico filme com um papelzinho embaixo, importante para preservar ainda mais a umidade da nossa massa, tá bom? Então eu tenho aqui o papel que está protegendo e ela vai embaladinha assim para a geladeira ou para o freezer, ok? Então aqui eu já tenho e agora a gente vai cortar as camadas perfeitas. E para isso tem dois métodos que você pode utilizar. A boa e velha faca de serra, tá bom? Essa faca de serra aqui, ela é comprida, se eu não me engano, acho que ela tem uns 30 centímetros, tá? Mas faca de pão, eu aprendi a cortar as camadas assim na faca de pão mesmo, de casa, que minha mãe tinha. Então simplesmente a gente vem e corta. Michele, não tenho prática com faca, não tem problema. Hoje em dia no mercado existem esse acessório que a gente chama de nivelador de massa. Existe esse mais simplesinho, né? Ele é bem baratinho também, que consiste aqui num fio que tem os níveis que a gente vai regulando a altura que você quer da sua camada. Quero camada de 2 centímetros, 2,5 centímetros, 3 centímetros, enfim, 1,5 centímetro. Você que vai definir a espessura da sua camada, tá bom? Eu aqui recomendo que você trabalhe com a camada de 2,5 centímetros, é um padrão super bacana, não é tão fina e também não muito grossa, ok? Com o padrão ali, a proporção do seu recheio vai ficar perfeito, ok? Então tem esse nivelador mais simplesinho e também existe no mercado esse nivelador, ele é bem maior, ele tem uma estrutura diferente, ele é bem mais firme e ele tem como se fosse uma faca de serra aqui, tá bom? Isso aqui, se você for trabalhar em grande escala e for, né, cortar muita massa realmente, é legal você investir em um porque acaba ficando aí mais prático na sua produção, tá bom? E para fazer o corte com o nivelador é super simples. A gente vem aqui, eu vou segurar aqui na minha massa, né? Eu vou apoiar minha mão aqui e venho. Toma cuidado para você deixar a sua massa realmente no mesmo nível que o nivelador, porque senão vai cortar um tamanho diferente. E eu simplesmente vou vir fazendo um movimento de vai e vem. Então eu vou fazendo e vou girando a minha massa, pra gente não machucar também a lateral dela. E aí eu vou girando. Quando eu vi que eu já passei em tudo, né, eu dou mais uma voltinha aqui
e tiro, tá bom? Dessa forma a gente não vai machucar a massa, nem nada disso. Então, feito isso, aqui eu já tenho a minha camada perfeitinha, tá? A massa tá bem estruturada, ela tá descansada e tudo mais. Ela é uma massa bem fofa, tá? Ela é bem fofinha, bem estruturada, eu consigo ver que ela tem essa estrutura, tá? Que ela é bem firme. Então aqui eu tirei a camada de baixo e agora eu venho nivelar a camada de cima. Então quer dizer que esse disco meu, ele vai me render 2 discos, ok? Aqui na verdade é somente para tirar a tampinha e para nivelar. Por que essa tampinha? Eu não gosto de deixar, tá? Essa tampinha assim mais escura. Eu gosto de retirar, porque quando a gente vai cortar a camada ali perfeitinha, é legal que esteja tudo clarinho, né? As camadas ali estejam clarinhas, ok? Se você for trabalhar, por exemplo, com uma massa clara, de baunilha, com recheio claro também, essa camada mais escura ela vai ficar aparente na sua fatia. Eu particularmente não gosto, tá bom? Mas aí vai de acordo com o que você tá acostumado a trabalhar, e também recomendo que você faça o teste para você ver qual que você prefere, ok? Então, feito isso, aqui também já cortei a minha camada. Vou tirar o excesso aqui de farelinho. E aqui eu tenho simplesmente a mesma fatia da minha fatia de baixo. E com isso a gente consegue trabalhar um padrão, né, de massa. Aqui eu sei que todas as minhas massas vão ficar no mesmo nível, vão ficar certinhas, perfeitas. E quando a gente realmente cortar ali o nosso bolo, vai ter a proporção exata entre todas as camadas de bolo, tá bom? Então aqui já tá pronto para fazer a montagem do nosso bolo, né? A nossa fatia aqui. E agora a gente vai já passar para montagem. Então aqui simplesmente a gente vai agora desenformar, já tá mais morninho. Então vamos lá desenformar o nosso bolo. Vou passar esse pra cá. Então vamos lá. Para desenformar, eu vou pegar aqui a minha massa. Ela não pode estar tão quente, tá? A gente pode segurar assim, ó. Eu consigo segurar. Então eu sei que já dá para desenformar a minha massa. E para isso, eu aconselho que você utilize alguma espátula que não tenha corte nem nada. Por quê? Eu já fiz muito isso, tá? De vir com faca de serra, com faca de ponta e tudo mais, e vir raspar a lateral. E o que vai acontecer com a sua forma? Ela vai começar a danificar, tá bom? Então eu não aconselho que você utilize faca. Então aqui a gente só passou o desmoldante embaixo. Então toda essa lateral da minha forma, né, do bolo aqui, tá grudada com a assadeira. Então a gente vem com uma espátulinha simplesmente para retirar, né, para descolar aqui a minha massa. Eu gosto de vir primeiro com essa parte superior, porque se eu vir de uma vez pode ser que amasse, tá bom? Esse cantinho, e eu não quero fazer isso. Então eu venho assim, ó, aos pouquinhos primeiro, para realmente descolar essa parte inicial, fazendo sempre bem rente, fazendo a força aqui para a parede da forma. Ok? E feito isso, eu simplesmente agora venho e começo a passar na lateral, tá bom? Fazendo sempre força para a parede da assadeira, pra gente não machucar essa lateral. Bom, jeito prático aqui para você fazer no dia a dia, assim simplesmente, tá bom? Só tenha cuidado realmente de você não retirar alguma coisa e machucar essa lateral da sua forma, ok? E como a gente passou o desmoldante, tem um papelzinho embaixo, ele solta super fácil, ok? Aí o fundo da forma fica assim limpinho, somente fica um pouquinho na lateral. Essa lateralzinha você pode até passar um papel, toalha, e simplesmente vir de novo, passar o papel desmoldante e já colocar a próxima massa, ok?
ok? Então aqui eu tenho um papelzinho, eu sempre deixo para manter ainda mais a umidade da minha massa. E aqui eu tenho a minha massa linda, maravilhosa, estruturada, ela tá bem morninha ainda e eu consigo ver que ela é super estruturada, ó, e super fofinha, tá bom? Então aqui nesse momento eu venho e coloco numa grade para esfriar. Por que numa grade? Se eu deixar ela esfriar assim, essa parte toda de cima aqui que tá na parte externa vai esfriar. Essa parte de baixo aqui não vai, ok? Então é importante que você coloque para esfriar sempre em cima de uma grade, que ele vai resfriar 100% por completo e não vai comprometer aí a validade da sua massa. Esfriou 100%, tá frio, embala em plástico filme e geladeira, tá bom? Para descansar aí por pelo menos 12 horas pra gente aí então montar o nosso bolo e ter a nossa massa estruturada, assim como essa aqui que já tá descansada, ok? Então vamos lá fazer a nossa montagem do bolo. Agora que você já sabe, né, sobre os métodos de preparação, sobre Burger Queen, sobre a massa, né, nós fizemos a preparação da nossa massa, eu te ensinei ali como cortar camadas perfeitas, você já pode colocar em prática tudo isso. E como? Nós temos um material complementar com a receita da nossa massa, do nosso recheio também, para você já colocar a mão na massa, tá bom? Não adianta você assistir e não colocar em prática, não vai adiantar nada, você não vai aprender. Então eu quero realmente que você coloque a mão na massa. Para você garantir o seu material complementar, você precisa acessar o nosso grupo VIP, que está aqui embaixo, um botãozinho no WhatsApp para você participar. E lá a gente vai te mandar um link para o grupo, para nossa comunidade no Facebook, para você participar se você ainda não está lá dentro. Tem muita gente já bacana lá para você interagir e pegar todo o nosso material complementar da nossa Masterclass da semana toda. Combinado? Então vai lá, corre lá, aplica todo o conteúdo que a gente colocou aqui, coloca em prática, estuda. E quando você fizer, me marca lá no Instagram, no @bakerymarie, me marca nos stories, para eu ver que você tá realmente comprometido aqui em aprender do absoluto zero como fazer um bolo perfeito. Combinado? Aproveita também, já que você vai lá no Instagram para me marcar, aproveita todo o conteúdo gratuito que tem lá, tem muita coisa bacana para você aprender e se inspirar ainda mais e chegar muito mais preparado para a nossa próxima aula, que tá incrível. A gente vai fazer a montagem do nosso bolo e eu vou te ensinar como que você vai estruturar também um bolo ali de altura dupla. Muita coisa também, muita coisa teórica, então venha de novo preparado com papel e caneta para você anotar todo o conteúdo aqui e não perder nenhum detalhe, tá bom? Aproveita e também convida um amigo, uma amiga confeiteira para essa Masterclass que tá incrível, que eu tenho certeza que ele ou ela vai ficar muito agradecido de você convidar e vocês vão poder interagir juntos também, trocar dúvidas. Combinado? Deixa aqui também o seu depoimento, a sua dúvida, comentário, o que você quiser falar sobre a nossa primeira aula, o que você achou e o que você espera também das nossas próximas aulas. Eu vou ficar muito feliz e vou amar ler o seu comentário aqui, tá bom? Eu te deixo aqui com o depoimento de mais uma aluna. Então, um beijo e até a próxima aula. Alô, eu sou a Carla Santos, de Angola, vivo em Portugal há cerca de 30 anos. Entretanto, fiz a minha profissão toda, a minha carreira foi como cozinheira, mas sempre com a grande paixão da pastelaria, como se diz no Brasil, da confeitaria. Comecei há cerca de um ano a ver uns vídeos da Michelle e fiquei logo apaixonada pela forma belíssima como ela comunica, a forma belíssima como ela transmite as suas aulas, os seus ensinamentos. Entretanto, fiquei desempregada durante esta pandemia que afeta o mundo inteiro e decidi levar mais a sério. Comecei a seguir todas as lives da Michelle, comecei a fiz o primeiro curso gratuito, daí comecei a fazer os restantes cursos a pagar. E porquê? Porque a cada aula, a cada live, ela consegue motivar-nos, consegue incentivar-nos a prosseguir,
a fazer melhor, e então decidi que realmente é isto que eu quero para mim, e com o apoio dela tem sido excelente. Como prova disso, aqui está, por exemplo, um bolo que tenho para amanhã, uma encomenda, com as receitas da Michelle. Esta é a massa de chocolate. Com as lives dela, a gente consegue buscar inspiração, e agora, com a altura da Páscoa e trabalhar chocolate, eu tive a excelente ideia de apresentar para um aniversário de 40 anos esta peça em chocolate facetado, trabalhado com tons antigos de dourado e bronze, e a partir daí, juntando a todas as técnicas que a Michelle tem passado nos seus cursos, excelente. Estou muito agradecida, tenho tido os clientes a gostar, estou no início, estou a começar, mas acredito que em pouco tempo eu vou estar uma excelente confeiteira.